Juízes 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, deixou ficar, a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo aos Baalins e às Azerotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mal aos seus olhos. Eglon, unindo a si os amonitas e os amalequitas, foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E, por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu a coxa direita, por baixo das vestes. E levou aquele tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era muito gordo quando Eude acabou de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra para dizer-te em segredo, ó rei. Disse o rei: Silêncio. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da sua cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita, e lhe a cravou no ventre. O cabo também entrou após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a espada do ventre. Então Eude, saindo ao pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei, e olharam, e eis que as portas do quarto estavam trancadas. Disseram: Sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Assim esperaram até ficarem alarmados, mas ainda não abria as portas do quarto. Então, tomando a chave, abriram-nas, e eis seu senhor estendido morto por terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. E disse-lhe: Segui-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar a nenhum deles. E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Juízes 4. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude.
E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Sísera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon. Sísera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e tu entregarei na mão. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora, e foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiram 10.000 homens após ele, também Débora subiu com ele. Ora, Eber, um queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera, pois, ajuntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor desbaratou a Sísera, com todos os seus carros e todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera, descendo do seu carro, fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Entretanto Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des a beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Disse-lhe ele: mas põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: está aqui algum homem? Responderás: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes